Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje, no Jornal Geral, teremos uma edição especial que vai abordar o tema da crise hídrica que assola o país. Começaremos expondo o ponto de vista do filósofo Tales de Mileto. Porém, você sabe quem foi Tales de Mileto? O que ele pregava? Tales de Mileto foi um grande filósofo grego, também considerado o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia. Fundador da escola jônica, Tales de Mileto dedicou parte de sua vida a estudos como matemática e engenharia. Tales de Mileto, com seus estudos, também fundou uma concepção monista da criação do universo, onde a água seria o principal elemento para a criação de tudo. Sendo assim, considerava que a falta desta causaria muitos danos a todos os seres vivos. Então, será que nós brasileiros estamos dando a mesma importância à água que Tales de Mileto dava? Veremos isso com a Ana Gianecchini, em São Paulo. Boa tarde, estamos aqui em São Paulo para falar da crise hídrica, que está prestes a tomar proporções catastróficas. A escassez desse recurso natural pode gerar guerras, conflitos, saques, é o que diz a Prefeitura de São Paulo. Esses prefeitos têm os problemas causados a partir do racionamento, como o aumento do número de doenças causadas pela água impura e pelos saques da água da população, gerando assim a violência e também o desemprego. Agora nós vamos entrevistar a Mariana e o José. Para vocês, o que pode solucionar a crise hídrica? Eu acho que poderia ser feito punições para quem está com consumo excessivo de água, para a pessoa tomar conta do que ela está fazendo, e também programas de conscientização para ajudar a população a se conscientizar sobre o que está acontecendo. Acho que poderia haver ainda quem sabe um tratamento da água das redes de esgoto para as indústrias, irrigação e até mesmo consumo. E quem sabe uma redução do desperdício e um tratamento melhor das ligações regulares. Muito obrigada. Agora ficamos com vocês aí do estúdio. Obrigado, Ana. Agora veremos a previsão do tempo com Alice Drummond. Obrigada, Fernanda. Então, os reservatórios da região sudeste que tinham passado por um aumento no nível de água na semana do dia 11 estão propensos a ter uma queda ou simplesmente a falta de um aumento. Isso devido ao fato de que na segunda quinzena do mês de maio, a chuva vai se concentrar na região sul do país, principalmente a leste. O tempo vai ficar firme no interior gaúcho, no oeste do Mato Grosso, no norte do Rio de Janeiro e no extremo sul da Bahia. As máximas podem alcançar 28 graus na Bahia e 30 graus no Maranhão. E agora nós vamos para um rápido comercial. Poluição aquática, você sabe o que significa? Estava aqui em algum lugar. Sim, a poluição aquática pode ser dividida em 3 tipos. 3? Exatamente. Biológico, físico e químico. O biológico é causado por detrimentos orgânicos, lançados geralmente por indústrias ou esgotos domésticos, como detergente, restos de alimentos, papéis, entre outras coisas. Inicialmente, grande quantidade de oxigênio é consumida, o que altera no processo da fotossíntese. Além disso, muitos peixes são contaminados, o que altera o ciclo da cadeia alimentar. Oi? Se os animais aquáticos ingerirem essas substâncias, ou eles morrem, ou eles matam as outras espécies que ingeriram. Ufa, achei o roteiro. Aqui diz que a poluição física é dada por resíduos radioativos e detritos inertes, que influenciam na transparência e na temperatura da água. Tá, e daí? A transparência é essencial para o crescimento de algas, sendo essencial também para a penetração solar, o que é muito importante para a fotossíntese. Já a temperatura, quando sofre mudanças drásticas, podem ser fatais para muitos organismos. Já que estamos falando como a poluição pode interferir no processo de fotossíntese, me responda, por que você é brasileiro? Continua poluindo as águas com substâncias químicas, industriais, entre outras que podem prejudicar a vida. Gente, mas não tenho por que se preocupar com a fotossíntese. Eu precisei aqui que as plantas absorvem o gás carbônico e transformam em oxigênio. Então, se esse processo não ocorrer, a vida de todos os seres vivos estará em risco? Além disso, a fotossíntese ajuda na purificação do ar, podendo ser chamada até de pulmão do mundo. Pois é, a poluição pode fazer tudo isso. Uma coisa tão simples de se evitar. É tão simples! Então por que você não tenta? Polua menos, porque não é só sua vida que está em jogo.
tarde. Agora, no quadro Fala Professor, faremos uma questão referente ao Enem relacionada à crise hídrica. No período de seca, é comum alguns moradores do sertão nordestino adquirirem água por meio de poços artesanais, construídos em locais estratégicos. Se no primeiro dia um morador coleta 2 litros de água, no segundo dia 6 litros e no terceiro 18 litros e assim sucessivamente, no 30º dia terá coletado. Bom, no primeiro dia ele coleta 2 vezes 3 elevado a 0. No segundo dia, 2 vezes 3 elevado a 1. No terceiro, 2 vezes 3 elevado a 2. E assim vai indo. Então, no 30º dia vai ser 2 vezes 3 elevado a 29, letra B. Obrigado, Cassandra. Hoje iremos falar sobre as hidrelétricas, suas vantagens e suas desvantagens. As hidrelétricas convencionais utilizam a energia do movimento da água armazenada no reservatório ao passar pela turbina. A turbina, por sua vez, gira utilizando a energia do movimento das pás, transformando essa energia em energia elétrica. Depois, essa energia é direcionada para as redes elétricas. Toda a água utilizada no procedimento volta depois para o rio. O procedimento tem início com a abertura das comportas das redes das usinas. Essas redes ficam ou no leito do rio ou no reservatório. Depois de todo o procedimento, a energia é feita e liberada. Ou seja, hidrelétrica consiste na transformação da energia da correnteza do rio em energia cinética. Essa energia cinética movimenta a turbina, que por sua vez movimenta o gerador, e esse gerador gera energia elétrica. Mesmo com toda essa explicação, ainda falta falar as vantagens e desvantagens das hidrelétricas. Mesmo sendo um meio de produção sustentável, para a instalação de uma hidrelétrica é necessário o alagamento de uma grande área, o que contribui para a expulsão das pessoas que estavam ali presentes. Outra coisa que também ocorre na hidrelétrica é que para o empreendimento necessário para a instalação de uma hidrelétrica, pode mudar o curso do rio e aumentar o volume desse rio. Além do mais, a instalação de uma hidrelétrica pode prejudicar fortemente o ecossistema, prejudicando a fauna e a flora. Além disso, pode ajudar na propagação de doenças como malária, uma vez que o mosquito propagador da doença não mais será ingerido por animais, pois esses serão extintos. A hidrelétrica tem muita desvantagem, mas também tem algumas vantagens. Mesmo tendo um grande custo para a manutenção e construção, o custo da água é zero e o custo da gasolina também é zero, e ela consegue ser mais barata que meios de produção que utilizam carvão e petróleo. A crise hídrica é muito discutida, porém poucos procuram estudar sobre ela. Poucos procuram saber o que ocasionou essa crise hídrica, como solucionar os problemas dessa crise, o que acontece com os meios de produção que precisam de água após essa crise. Isso faz com que venhamos aparecer com um copo com uma metade cheia de água e uma metade vazia. A metade cheia é porque a água ainda não acabou, os recursos não acabaram, ainda há tempo de solucionar o problema. E a metade vazia é porque é uma crise, e só isso torna a situação bem caótica. Já acabou o tempo de gastar a água desse copo, está na hora de começar a supri-la. Imagine só, se estivéssemos em um deserto que você não pode fugir, você só pode sobreviver. E o único instrumento que você tem para sobrevivência é uma garrafa cheia de água coberta com um pano preto. Dentro dessa situação, você teria duas opções. Ou você poderia beber toda a água de maneira inconsequente, poderia, porém ia chegar uma hora que a água ia acabar e você ia morrer. Isso ocorre muito. As pessoas usam a água do planeta sem pensar na consequência, sem pensar que toda ação gera uma reação. Ou então, a segunda opção, que é a melhor, é a que você poderia tirar esse pano preto e ver a quantidade de água dentro da garrafa. Dessa forma, você poderia se programar para utilizar a água de uma maneira sábia. Isso, traduzindo para os dias de hoje, é como se nós estudássemos para saber lidar com as situações que nos são apresentadas. O que eu estou querendo dizer é que é importante saber a quantidade de água da garrafa, é importante saber como suprir a garrafa, mas o mais importante é saber como lidar com a quantidade de água que você tem na sua garrafa. É estudar sobre a situação e utilizar essa aprendizagem para virar uma ação, porque essa é a única forma da sobrevivência da nossa parte. Em São Paulo, para falar da crise hídrica, que está prestes a... Morreu. Corta, eu vou começar de novo. Ah não, ele tá me olhando.
Estamos aqui em São Paulo para falar da crise hídrica, que está prestes a tomar proporções Estamos aqui em São Paulo para falar das crises... Obrigada, Fernanda. Então, os reservatórios da... Sim, a poluição aquática pode ser... O quê? Vai ter que ser desde o começo? Vai. Eu não aguento. Mas podem alcançar... Nossa! Já? Eu falei, 1, 2... Além disso,